Olá, caros alunos e alunas. Bom, eu vou aqui realizar uma aula resumo, focando nos principais pontos da aula que foi ministrada, né, no dia 5 de março. Por questões aí que todos já sabem, a maioria acabou que não compareceu e eu tinha me comprometido a fazer essa aula por vídeo também, né, caso alguns não pudessem comparecer, como foi o que realmente aconteceu. Então, o assunto é transtorno de ansiedade generalizado, né? É um transtorno específico, né, dentro dessas doenças, né, relacionadas à ansiedade, esses transtornos. Porém, quando a gente estuda o transtorno de ansiedade generalizado, nós estamos estudando aí todos os transtornos de ansiedade também. São muito parecidos, né, mudam aí em pequenos detalhes, como veremos aqui na aula de hoje. Então, eu vou deixar aqui disponibilizado esse resumo e, obviamente, também fico à disposição para tirar qualquer dúvida, né, qualquer questão aí que não ficar muito clara, tá? Então, a ansiedade, primeiramente, vamos pensar sobre o que é a ansiedade, de onde vem a ansiedade, sempre do ponto de vista, obviamente, da psicologia comportamental. Então, ela é tida como uma resposta natural e útil do organismo, que prepara o indivíduo para uma situação de batalha ou fuga. Então, é um comportamento que está intimamente ligado à sobrevivência das espécies, né? Então, vem lá, é algo aí que apontado aí pela teoria de Darwin, né? Então, esse sentimento de ansiedade, né, ele é necessário, ele foi necessário para que a nossa espécie conseguisse sobreviver. Então, é essa sensação que a ansiedade dispara de que há um perigo iminente, né, de que você está prestes ali a sofrer um ataque, foi útil para que nossos antepassados pudessem sobreviver. Então, a ansiedade, ela funciona como uma espécie de carga de adrenalina, que prepara o indivíduo, né, avisa, né, que faz o indivíduo perceber que ele está numa situação de perigo e também dá energia para que ele consiga fugir, né, ou lutar, se for o caso. Então, aquela história que a gente já ouviu sempre de alguém, né? Nossa, eu pulei um muro que eu não sei como que eu pulei, né? Eu corri um tanto que eu nunca corri na minha vida, né? Quando você está numa situação de desespero por questões aí, né, de que a ansiedade gera, né, do ponto de vista fisiológico mesmo, você consegue aí vamos dizer assim, um upgrade aí na sua força, na sua velocidade, nos seus impulsos, né? Você consegue aí realizar tarefas que você, no estado normal, não conseguiria fazer. Então, a ansiedade tem esse grande papel, né? O problema começa quando o indivíduo, né, a pessoa começa a manifestar essa sintomatologia relacionada à ansiedade e não se encontra numa situação de perigo. Então, aí sim nós podemos dizer, né, que pode se tratar de um transtorno relacionado à ansiedade. E do ponto de vista comportamental, o que houve aí? Né? Houve uma aprendizagem, né? O indivíduo emparelhou determinados estímulos, né, a a estímulos que naturalmente provocavam, né, a ansiedade, e sem que ele perceba, né, esses estímulos aí aleatoriamente, ou mesmo que ele tenha uma noção disso, dispara essa ansiedade aí de modo totalmente aleatório, involuntário, né? Então, essa sensação aí, ela vai ser disparada, né, por estímulos que muitas vezes, né, o indivíduo não se deu conta ou tem noção quais são, mas que não significam nenhum perigo real. Simplesmente eles acontecem de modo aleatório, cada um aí com algum tipo de especificidade, como veremos aqui a seguir. Bom, o quadro apontado pela literatura psicológica e psiquiátrica, né, que vai aí diagnosticar, apontar o transtorno de ansiedade, ele passa pelas seguintes situações, né? Sintomas, né? Então, excitação biológica com manifestações musculares e neurovegetativas, taquicardia, reações galvânicas na pele, hiperventilação, sensação de sufocamento, suor, dor, tremores. Então, estamos falando aqui de reações biológicas, né? Depois temos também relatos verbais de estados internos desagradáveis, então manifestação aí de angústia, apreensão, medo, insegurança, desconforto indefinido. Agrega-se a isso o fato de as respostas atrapalharem o funcionamento de vida diário. Então, este ponto é importante. Então,
A ansiedade, assim como a grande maioria dos transtornos psicológicos, né? Eles são considerados, assim, um transtorno, uma doença, um problema, quando eles estão ali afetando as atividades da vida diária. Então, redução na eficiência comportamental, então o indivíduo vai ter comprometimento das habilidades sociais, acadêmicas e profissionais, dificuldade de relacionar, de trabalhar, de estudar, né? Dificuldade de concentração e mesmo aí dificuldade nas suas tarefas diárias, né? Então, quando a gente percebe que chega nesse ponto de atrapalhar as atividades diárias do indivíduo, já é muito provável que já tenha instalado aí no indivíduo um transtorno de ansiedade. Também vai desencadear reações de fuga ou esquiva. Então, o indivíduo vai começar a evitar situações que ele entende que vão disparar essa ansiedade. Fuga e esquiva, nós trabalhamos esse conceito já, né, na última aula, né? São maneiras diferentes de você evitar um estímulo aversivo, né? Fugindo ou se esquivando. Caso haja dúvida, aí pode entrar em contato. Em conjunto com os pontos supracitados, são observáveis considerável sofrimento para a pessoa, evidência de que as respostas de fuga e esquiva tomam considerável parte do seu dia. Então, evidentemente que essas situações descritas, tanto do aspecto biológico, psicológico, né, social, estão gerando um sofrimento para o indivíduo, né, e essa situação de fuga e esquiva vem se repetindo muito. Então, quando a gente percebe que o indivíduo adota esse comportamento como uma rotina, é muito provável aí que esteja estabelecido um transtorno de ansiedade. Bom, e como já foi dito, existe aí então uma gama de tipos de transtornos de ansiedade, como veremos aqui os principais. E como é que o psicólogo comportamental vai definir qual é o tipo de transtorno, né? Então, qual que é a linha a ser seguida? Então, dois pontos importantes. Primeiro, qual é o estímulo desencadeador? Então, isso é fundamental. O que gera aquelas crises de ansiedade? É, por exemplo, quando o indivíduo tem que ir pagar uma conta no banco, ou é a presença de um cachorro, ou é o fato dele ter que ir trabalhar, enfim, identificar qual é a fonte geradora desses possíveis estímulos, né, que geram aí a ansiedade. Então, esse é um ponto, e o outro lado é quais são os sintomas, quais são as reações aí que vão aparecer. Então, a pessoa tem um comportamento de fuga ou mais de esquiva, a pessoa tem uma reação mais biológica, frio na barriga, uma sensação de desespero, enfim, qual é a sintomatologia que vai se manifestar mais. Então, o psicólogo tem que ter esse olhar ali para o que desenvolve, o que possivelmente gera a situação de ansiedade e quais são as respostas que vão se apresentar. Então, basicamente, a definição do tipo de ansiedade vai depender desses dois pontos. No caso aqui, né, do transtorno de ansiedade generalizado, uma grande característica para você que reforça a conclusão de que se trata de uma TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, é a confusão do paciente e até do psicoterapeuta em identificar e conseguir entender a origem e padrões dessa sintomatologia. Então, os sintomas, né, da ansiedade generalizada, ela tende a ser difusos, né? Eles tendem a ser difusos, confusos. O indivíduo não sabe exatamente o que dispara, né? Se é em público, se é quando ele está sozinho, se tem algum estímulo mais individual ali. Enfim, há uma confusão de definições. Então, o indivíduo não sabe exatamente apontar o que pode estar gerando aquilo. Há uma confusão, há também uma confusão referente às reações. Então, quando não há um padrão, porque geralmente os transtornos de ansiedade, eles têm um certo padrão, né? Tanto aí do estímulo que vai desencadear, como das respostas do organismo. Então, quando há essa confusão, há uma tendência a levar o rótulo aí, né, a conclusão de que se trata de um estudo de um transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, né, por exemplo, se chega um indivíduo, né, assim, apresentando sintomas relacionados aí a algum transtorno de ansiedade, e no relato desse paciente fica claro, evidente, né, que
é um medo difuso, né? Que ele não consegue especificar, não consegue relacionar nada, não consegue ali apresentar um padrão de quando esses sintomas aparecem, né? Então, nesse caso, a gente tem aí uma tendência a levar para o diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade generalizada. Se, por outro lado, esse mesmo indivíduo ele vem com a queixa de que ele está tendo um medo irracional absurdo, por exemplo, de gato, a gente já começa a entender que se trata muito provavelmente de uma fobia específica. Depois nós vamos ver exatamente do que se trata. Se, por outro lado, esse indivíduo vem com uma queixa relacionada, né, a um transtorno de ansiedade que faz com que ele tenha, né, que limpar em excesso o seu ambiente, se limpar, né, então a gente já começa aí a relacionar com um transtorno obsessivo compulsivo, que também é um transtorno de ansiedade. Enfim, a resposta e os sintomas e as respostas é o que vai nos direcionar na compreensão, né, e identificação do tipo de transtorno que o indivíduo vem enfrentando. Aqui no livro, né, eu até esqueci de falar, mas obviamente estamos seguindo aqui o nosso livro principal, né, Análise Comportamental Clínica, né? Então o texto na íntegra está disponível para vocês, né? Vou ler aqui um pedacinho que fala, né, exatamente exemplifica o que nós estávamos conversando aqui, né? A fuga, por exemplo, é padrão de resposta utilizado por pessoas que recebem o diagnóstico de transtorno de pânico, ao passo que a esquiva é padrão utilizado por aqueles que recebem o rótulo de transtorno de pânico com agorafobia. Então, tem um padrão, né? Claro que isso não é 100%, né? Há exceções. Mas muitas das vezes, aquele paciente que manifesta, né, um comportamento de fuga ou de esquiva, isso já é motivo para você conseguir direcionar, né, fortificar a ideia de um transtorno ou outro. Na página 134, né, tenho aí uma apostila, um quadro que ele define bem aqui os principais tipos de transtorno de ansiedade, os mais comuns, tá? E aponta aí o diagnóstico, o estímulo desencadeador, né, a resposta eliciada e o comportamento operante. O que isso quer dizer? Aquele comportamento em que o indivíduo vai aprender a realizar para evitar, postergar pelo menos aí aqueles sintomas indesejáveis, né? Então esse quadro aqui ele é bem autoexplicativo, depois deem uma olhada nele, mas vou aqui fazer a leitura rápida com vocês também e explicar o que for necessário. Então, quando se fala, né, de transtorno de ansiedade devido à condição médica decorrente de efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica. Então, esse é um tipo de transtorno que ele está relacionado à condição médica. O que isso quer dizer? O indivíduo fica sabendo que tem determinada doença. Então, esse é um transtorno que, sim, que vai acarretar pessoas que sofreram algum diagnóstico médico, né? Então, o indivíduo ficou sabendo lá que tem diabetes, por exemplo. A partir daí, esse fato vai ser um fator desencadeante, né? Então, qual é o estímulo desencadeador? A condição médica, né, que ele acabou sendo acometido, né? Geralmente está relacionado aqui a problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca, problemas respiratórios, né? Então, doenças pulmonares, enfim, doenças com alguma gravidade a mais, né? Então, os estímulos que vão eliciar a ansiedade vão ser geralmente os sintomas daquelas doenças. Então, por exemplo, se eu tenho aí um problema de coração, né? Então, estou com um problema aí cardiovascular. Então, de repente, eu caminho um pouco e eu me canso, né? Eu canso, de repente, nem tem a ver ali com aquela situação da doença propriamente dita. Mas eu vou associar, então esse vai ser o estímulo desencadeador. Então, o diagnóstico de transtorno de ansiedade devido à condição médica, ele vai ter como estímulo desencadeador, na maioria das vezes, os próprios sintomas relacionados ao problema que o indivíduo desencadeou, né? Passou a ter, né? A resposta eliciada vai depender muito da condição médica, né? Então, varia um pouco e pode ser similar a de outros transtornos de ansiedade, variando da ansiedade difusa ao pânico ou à sensação de morte iminente. Então,
vem o estímulo, que na maioria das vezes vai ser o próprio sintoma daquela doença que o indivíduo ali adquiriu, e a resposta que ele vai manifestar vai ser aí uma ansiedade difusa, né? É basicamente o que acontece no transtorno de ansiedade generalizada. E também tem aqui a questão do medo da morte, né? Está relacionado a isso por conta de se tratar de um transtorno, né? Que tem uma relação aí com doença, né? Com morte, né? Na imaginação do indivíduo, né? Então, por isso que vai desencadear esse pânico e medo da morte, já é algo aí muito importante. Comportamento operante, fuga, né? Então, fuga ou esquiva, são as maneiras que o indivíduo vai tentar fazer para postergar, evitar que tenha aí essas crises. Então, por exemplo, o indivíduo que está com problema cardíaco, ele vai manter o comportamento de esquiva, evitar se cansar, evitar, né? Então, a esquiva é quando você evita o contato ali com um determinado estímulo aversivo, então ele não vai nem caminhar mais, não vai fazer mais nada, com medo de que isso vai desencadear os seus sintomas, né? Que é padrão aí da esquiva. Então, pessoal, é óbvio, né, que uma anamnese bem feita, ela é fundamental para que a gente consiga aí entender o tipo de transtorno, de problema que o paciente esteja passando. Então, se o indivíduo procura a clínica de vocês, né, com a queixa de um transtorno de ansiedade, e aí você vai, obviamente, investigar o seu histórico, né, e ele vai narrar ali de que ele enfrentou, né, um diagnóstico médico recentemente. Isso, obviamente, pode já ajudar no seu diagnóstico, né? Nem sempre essa resposta, né, do transtorno ela vem imediata. Então, muitas das vezes o indivíduo pode ter tido aí essa notícia de que está com um problema de saúde há 5, 6 meses, 1 ano atrás. Não necessariamente o transtorno vai ser desencadeado de imediato. Isso pode ser aí bem lá na frente, bem depois. Por isso que é importante uma anamnese, né, bem aprofundada, que veja todos os detalhes. Então, pode ser, né, eu tenho uma médica que eu já citei aqui para vocês, acho que várias vezes, né, a Ana Beatriz. Acho que eu tenho aqui o livrinho dela. Aqui. Coincidência tá aqui, ó. Esse é um dos livros dela, Ana Beatriz Barbosa, né? Mentes Ansiosas. É muito bom para a gente entender esse fenômeno aqui da ansiedade. Então, ela mesma coloca, ela é uma das maiores especialistas, né, em ansiedade aqui do momento, né, no Brasil, e ela coloca de uma relação de geralmente de 6 meses a 2 anos, né, entre a situação que desencadeou o transtorno de ansiedade e a ansiedade em si. Então, geralmente, não é imediato, não é tipo, eu fiquei sabendo hoje da minha doença, daqui uma semana eu já vou desenvolver esse transtorno. E também, geralmente, não vai ultrapassar mais de 2 anos também. Então, ela aponta essa relação média de 6 meses a 2 anos.